Seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil, com sugestão de temas, atividades, brincadeiras, histórias e muito mais. Fique à vontade para dar uma olhada no nosso canal, nos vários vídeos. E o tema de hoje é pensar antes de falar. A gente vai abordar também, né, a questão das fake news e do bullying. Como sempre, né, a gente traz aqui esse momento com sugestão de um estudo, né, para o evangelizador antes de preparar a aula. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. Ou seja, se você faz uma evangelização para crianças maiores, né, você pode às vezes abordar temas ou conceitos um pouco mais complexos do que para as crianças menores. A gente separou hoje duas questões que estão no Livro dos Espíritos. A questão 876 é a seguinte: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E os bons espíritos responderam: disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então aqui, né, essa questão, né, de quando a gente vai falar, né, dos outros, ou falar até com os outros, para a gente tomar muito cuidado com o que a gente fala, o modo que a gente fala, porque a gente precisa sempre fazer essa questão, né? Como eu gostaria de conversar, né? Como eu gostaria de receber essa questão. E a questão 904 é a seguinte: incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Os bons espíritos responderam: depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Então, né, vem essa questão de expor as faltas, os defeitos, os problemas dos outros. Depende, como ele bem disse, né, da intenção. Se a intenção é somente produzir o escândalo, né, gerar mal entendido, essa pessoa será, vamos dizer assim, punida, né, receberá de Deus, né, um ensinamento, a necessidade de esclarecer melhor sobre essa questão. Agora, se não, o objetivo é, alertar outras pessoas ou alertar a própria pessoa, então já é uma outra questão. Né? Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos. E a duração estimada é de mais ou menos 50 minutos. O cronograma da aula, a gente tem sempre nos nossos primeiros 5 minutos, a oração, com todas as crianças, onde a gente agradece o momento e pede ajuda aos espíritos superiores para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração, porque é um momento em que a criança fala em público, ela pode se expressar, é o momento em que ela treina a oração, eleva o pensamento, aprende a conversar com Deus e com Jesus. O segundo cronograma, a gente leva para as crianças as diretrizes da nossa aula. A gente sugere sempre que essas diretrizes fiquem em um local visível, né? Para que a gente possa apontar ou mostrar para as crianças caso ocorra alguma coisa durante a aula, né? Que esteja contra as diretrizes, né? A figura ao lado, né, a lousa da nossa sala, onde estão essas diretrizes, e embaixo, né, eu escrevi as diretrizes para vocês darem uma analisada. E no terceiro momento,
O evangelizador conta para as crianças a história de Jesus, essa história que eu vou ler aqui abaixo, mas de forma adaptada, né, para as crianças entenderem. Então, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apredejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistisse em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vá e, de agora em diante, não peques mais. Então é interessante, né, contar essa história de forma adaptada para as crianças, para ver essa questão, né, de como Jesus tratava o erro dos outros, né, as faltas, os problemas, né, sempre com perdão e dando uma segunda chance, né, sempre com amor, para a gente mostrar para as crianças o que Jesus, né, nos ensinou e tem a nos ensinar até hoje. Depois de contar a história, o evangelizador trabalha a questão de falarmos dos outros, ou apontar seus erros ou problemas, e que devemos lembrar que também cometemos erros. Então aqui, né, é interessante o quê? A gente entender que é normal ficarmos inseguros e sentirmos um conflito entre o que o mundo, né, as pessoas, querem que façamos e o que devemos fazer. Muitas vezes queremos ter a atenção dos colegas e não queremos ficar de fora do grupo. E com isso acabamos falando ou fazendo algo que não deveríamos e magoamos outras pessoas. Apesar de alguns valores e comportamentos parecerem normais na sociedade, temos que fazer o que está de acordo com a lei de Deus e ensinamentos de Jesus, especialmente com relação ao amor ao próximo. Então, aqui a gente relembra a história, né, de Jesus e seu amor, e também a gente lembra, né, do que a gente leu ali no Livro dos Espíritos, e essa questão de que a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente fala dos outros e para os outros. É necessário ficar atento ao nosso comportamento, tanto com as pessoas próximas, como nas relações virtuais, redes sociais, internet. Nas redes sociais, o respeito, a paciência e a tolerância são fundamentais. Precisamos utilizar essas ferramentas, né, de forma responsável e com cuidado para não despertar sentimentos de culpa e ódio. As redes sociais e a tecnologia digital são úteis para nos aproximar das pessoas, facilitar o trabalho, o estudo, para a diversão. Contudo, a propagação de fake news, né, as notícias falsas, e o bullying, né, as intimidações, podem tomar uma proporção gigantesca. Assim, fundamental respeitar os outros e pensar antes de agir. Isso é ter liberdade com consciência. Então a gente aborda esses temas com as crianças, né? A gente pode até citar alguns exemplos da mídia, né, que acontecem constantemente, né, envolvendo essas questões, explicar que a pessoa às vezes teve um problema pessoal muito grande por essa divulgação, às vezes até falsa, né, sobre ela. E a gente lembrar aqui, como o Livro dos Espíritos também bem disse, né, que é o quê? A nossa própria consciência direto nos alerta do que é certo e do que é errado. Basta a gente respirar fundo, pensar um pouco antes de agir. E a questão da tecnologia também é interessante conversar com as crianças sobre
o quanto de coisa boa a tecnologia nos traz, né? Como, por exemplo, antigamente, na época dos nossos avós, quando uma pessoa da família ia para longe, a gente tinha que mandar carta. A gente recebia notícia 5, 10, 15, 20 dias depois, né? Por carta. A gente mandava notícia pela rádio para que ele pudesse ouvir. E hoje em dia a gente consegue fazer chamadas de áudio, de vídeo, né? Consegue ver a pessoa ali online, né? Ao mesmo tempo. A gente consegue estudar várias coisas por vários canais, né? Como esse aqui que a gente está estudando agora. Então, assim, são várias as coisas, né, boas que a gente tem e adquire com essas ferramentas de tecnologia. Mas a gente precisa tomar muito cuidado também, porque a propagação de informação é muito rápida. Então, na nossa época, às vezes, né, você falar mal de alguém demorava, né, para o negócio espalhar. Hoje em dia, às vezes, em questão de dias ou horas, essa notícia já se espalha de uma forma absurda. E uma dica, né, que a gente passa para as crianças é o quê? Pensar que há outra pessoa do outro lado, né, dessa tecnologia digital. E nos perguntar se falaríamos aquilo para ela, se ela estivesse ali na nossa frente. Então, muitas vezes a gente escreve coisa, posta coisa, né, que magoa outras pessoas que a gente não teria coragem de fazer se aquela pessoa estivesse na nossa frente. Então, a gente precisa refletir sobre isso. E outra dica é: o que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus agiria da mesma forma? E agora é a hora da história, né? Aqui é nessa fotografia do momento da história, né, com as crianças ali na evangelização. Vou ler para vocês a história, né? Vou colocar o link aqui também do blog, né, onde tem essa história para vocês quiserem copiar ou ler de lá. Quando pequenas, minha irmã e eu éramos muito sonhadoras. O sonho e a imaginação se conjugam muito bem. E de vez em quando inventávamos histórias sobre nossas companheiras. Essas histórias se transformavam em boatos, que em uma cidade pequena terminavam por provocar dissabores e desagradáveis incidentes entre nossa família e a vizinhança. Na verdade, não fazíamos aquilo por mal, mas, naturalmente, enquanto dávamos rédeas soltas à nossa fantasia, os desagradáveis incidentes se multiplicavam. E cada vez que um desses episódios se repetia, corríamos risco e corríamos para nossa mãe e dizíamos: Mamãe, nós prometemos reparar o mal que fizemos. Minha mãe, com certeza, percebia que castigos e reprimendas não corrigiriam os excessos de nossas mentes. Ela nos ouvia com atenção, assentia com a cabeça e não dizia nada. Lembro-me muito bem de certa manhã, antes do inverno chegar. Ventava muito e nós brincávamos no galpão. Entretanto, mamãe, com os cabelos dançando em torno de sua bonita cabeça, estava sentada em um tamborete, ao aberto, bem no meio do quintal. Aquilo nos intrigou um pouco, porque logo nos distraímos. Nossa atenção voltou a ser despertada quando ela nos chamou. Filhas, por favor, venham até aqui. Aí, perto de vocês, há uma almofada e uma tesoura. Tragam-nas. Nós atendemos, mas fazíamos uma indagação. O que será que a mamãe está pretendendo fazer? Agora, disse mamãe, quando colocamos os dois objetos junto dela, vocês vão cortar a almofada ao meio. Cada uma cortar de um lado. Obedecemos. A almofada estava cheia de pena, pena de ganso. E logo em seguida, levadas ao vento, elas enchiam o quintal num espetáculo tão lindo como uma tempestade de neve. Eu e minha irmã pulávamos e rodopiávamos, encantadas com aquele episódio imprevisto. Todavia, mamãe tornou a nos chamar. Junto dela estava a sua cesta de costura, que nem tínhamos visto. Foi lá de dentro que ela tirou uma capa de almofada nova, novinha,
bordada e vazia. Olhem, disse ela, agora vocês vão encher de novo essa almofada. Era simplesmente incrível o que mamãe estava propondo. E nós falamos para ela: mas isso é impossível, mamãe. As penas voaram por toda parte. Não é que foi mesmo? Disse mamãe, dando a impressão de estar admirada, enquanto olhava as penas que dançavam no vento. E fez em seguida um comentário que minha irmã e eu não pudemos esquecer durante toda a vida. Essas penas parecem os boatos que certas pessoas propagam. Uma vez espalhados, não há meios de fazê-los voltar ao ponto de partida. Então, depois da história, a gente reflete com as crianças sobre como é difícil a gente reparar e corrigir o que foi dito de alguém e já se espalhou. É a mesma ideia, né, das penas da almofada. É impossível pegar tudo e voltar ao que era antes. E depois, né, dessa reflexão com as crianças, a gente vai, né, para a nossa atividade prática. Então, a gente entrega uma folha de papel para cada criança e pede para desenhar o rosto de uma pessoa. Pode ser um rosto bem simples. Depois, pedir para que cada criança imagine que naquele rosto desenhado seja de uma pessoa que eles não gostam, nem um pouco. Em seguida, pedir para que as crianças olhem para aquele rosto no papel e briguem com ele, falem mal, reclamem. Posteriormente, pedir para as crianças amassarem o papel para representar essas brigas, xingamento, né? Então amassa o papel. Na nossa evangelização teve criança que rasgou o papel. Então, quando todas as crianças estiverem com o papel já amassado, pedir agora para as crianças tentarem fazer com que aquele papel, o rosto, né, desenhado, voltasse ao que era antes, sem marcas, lisinho, como o papel inicial. Qual a conclusão? A conclusão que devemos chegar com as crianças é mostrar como é difícil corrigir as coisas que fazemos e falamos aos outros. É preciso pensar muito antes de falar. Aquela pessoa que hoje pode parecer um inimigo ou uma pessoa chata, pode se mostrar um grande amigo daqui a algum tempo e nos ajudar bastante. É melhor fazermos amigos do que inimigos. E assim seguimos os ensinamentos de Jesus. Então, nessa foto ao lado, né, a gente tem o rosto inicial, o rosto depois, né, todo amassado ali, mas a gente já tinha tentado corrigir o problema, né, mas nunca volta ao normal. E as crianças ali desenhando o rosto. Uma outra sugestão de atividade prática é fazer a brincadeira do telefone sem fio. Para essa brincadeira, precisamos de muitas crianças. Criar uma frase, né, e falar, sussurrar essa frase de ouvido em ouvido, de criança para criança. As crianças ficam em fila e devemos comparar a frase inicialmente falada, primeira criança, né, com a que chegou no final da fila. E aqui vai uma dica, né? Quanto maior a frase, mais difícil que ela chegue ao destino da mesma forma que começou. E qual o objetivo da brincadeira? Mostrar, né, para as crianças que muitas vezes as coisas que falamos ganham uma proporção maior e viram fofoca ou fake news, até com conteúdo diferente do que falamos. Mais um motivo para pensarmos bem, muito bem, antes de falar. E por fim, no último momento, a gente faz uma oração de encerramento. Mais uma vez, a gente convida as crianças a participarem da oração, a fazerem a oração. E a gente sempre lembra que as crianças devem organizar a sala, né? Então, nesse dia, né, vários papéis, lápis de cor, as crianças têm que organizar, guardar tudo, voltar as cadeiras para o lugar. É isso. Chegamos no final de mais um vídeo. A gente agradece a presença de todos. Sejam sempre bem-vindos. A gente espera ter ajudado, ter contribuído. Uma boa evangelização para todo mundo. Fiquem com Jesus.